Boa noite, igreja. Paz a todos, amém? Queria que todos que têm a Bíblia abrissem no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo de número 65. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6, versículo 65 ao 68. Depois nós iremos para Êxodo, capítulo de número 33. E nós vamos ler mais alguns versículos lá. Enquanto os irmãos procuram, gostaria de agradecer a pessoa do pastor Alex, não está aqui, mas ele me fez o convite para estar ministrando hoje, no lugar dele. Uma grande responsabilidade estar aqui, substituindo o pastor. E nós estamos aqui para a glória de Jesus. Hoje quem me acompanha é minha esposa, a Isabela. Eu trago saudações do meu pastor, presidente, o pastor Tiago Franco, do meu pastor local, o pastor Fernando e de toda a AD Capivari, que é a igreja a qual eu faço parte. João, capítulo de número 6, versículo de número 65. Todos que encontraram, digam amém. Assim está escrito. E dizia: por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim se não for por meu Pai lhe concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: querei vós também retirar-vos? Versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi vós 12? E um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este havia de o entregar, sendo um dos 12. Agora eu gostaria de ler Êxodo, capítulo de número 33, com os irmãos, que é o texto onde se passará a mensagem dessa noite, versículo de número 14, até o versículo de número 16. Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 14 ao 16. Todos que encontraram, digam amém. Assim está escrito. Disse, pois: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: se tua presença não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por tu andares conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os demais povos que há na face da terra? Amém? Antes de iniciar a mensagem, eu gostaria de pedir algo para a igreja. Vocês já ouviram eu falar isso várias vezes, mas eu irei falar novamente. Gostaria que vocês prestassem o máximo de atenção possível na introdução da minha mensagem. Pode parecer que os dois textos são desconexos, mas vai fazer sentido no coração de vocês. Então eu gostaria da atenção de vocês nesse início e vamos navegando em nome de Jesus. Pode colocar um fundo, em nome de Cristo. Muito obrigado. Vamos lá. Jesus está vindo de um dia cansativo. Não é à toa que o capítulo de número 6 de João é um dos maiores capítulos dos evangelhos. Jesus está vindo de um dia cansativo porque ele está ministrando, libertando, fazendo milagres durante todo o dia. E esse dia é um dia muito importante para Jesus, porque esse dia será um dia definitivo que ele vai usar para separar aqueles que são de fato os seus discípulos e aqueles que são uma multidão que só o seguem por seguir. O texto diz que, perto do final do seu sermão, Jesus começa a falar de coisas que hoje nós entendemos, mas naquela época eles não tinham noção do que Jesus estava falando. E ele começa a falar coisas como: vocês têm que comer da minha carne, vocês têm que beber do meu sangue, vocês têm que se alimentar de mim. Aquele que não me conhecer não conhece o Pai, porque só é possível conhecer o Pai através de mim. O texto diz que os discípulos e todos os que estão em volta ouvindo o discurso de Jesus ficam escandalizados com o que Jesus está falando.
E eu vou explicar para vocês por quê. Nós sabemos que quando Jesus está falando da sua carne, do seu sangue, Ele está falando da ceia do Senhor. Que no futuro nós teríamos que ceiar e fazer isso em memória dele. Mas para esses homens, parece que Jesus está transformando essa religião, o cristianismo, essa ideia de segui-lo, em algo quase que animalesco. Porque Ele está falando de comer a carne dele, beber o sangue dele. O que nós somos agora? Até então nós seguíamos um mestre que era muito inteligente e poderoso em obras e palavras. E agora Ele está dizendo que nós temos que se alimentar dele. É estranho para eles. Nesse momento o texto diz que todos resolvem sair de perto de Jesus. Todos saem. E esse momento é um momento muito definitivo na vida de todos os discípulos que estão seguindo Jesus. Porque Jesus olha para eles e faz uma pergunta inesperada. Jesus olha para os discípulos e talvez nesse momento eu esperaria que Jesus estivesse olhando para eles e dissesse: muito obrigado por vocês ficarem. Vocês entenderam a mensagem, muito obrigado por vocês estarem aqui. Vocês entenderam o que eu estou tentando passar para esse povo durante todo esse tempo. Mas Jesus olha para eles e a fala de Jesus para eles é: e vocês? Vocês não vão embora também? É estranho, porque parece que Jesus está expulsando os discípulos que até então seguiram Ele a todo momento, durante todo o caminho. E eu digo mais, esse momento é o único momento que, se algum dos discípulos quisesse desistir dessa caminhada com Deus, seria aceitável. Muita gente foi embora. Se eles desistissem, nesse momento, as pessoas iriam olhar e falar: tudo bem, vocês saíram porque vocês não entenderam a mensagem. Ou melhor, tudo bem, vocês saíram porque a mensagem de Jesus estava se tornando esquisita. Vocês fizeram o certo em sair. Mas é nesse exato momento em que o coração deles está abalado, está prestes a tomar uma decisão, se nós permanecemos ou se nós saímos, que um dos discípulos se levanta e ele faz uma declaração para Jesus. Ele olha para o Cristo e fala: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Nós temos conhecido e sabido que Você é o Cristo, o Filho de Deus. Eu gosto dessa declaração de Pedro, porque Pedro parece que ele entende algo que nós temos muita dificuldade para entender. Eu me lembro que tem um louvor, esse louvor se chama Para Onde Iremos Nós? Eu imagino que quando a pessoa escreveu, de fato ela estava inspirada pelo Espírito Santo, mas ela não entendeu o que Pedro estava querendo dizer aqui. Porque a pergunta de Pedro não é para onde iremos nós, mas é para quem iremos nós. Pedro está olhando para aquelas pessoas, Pedro está olhando para Jesus, entendendo que os homens voltaram para casa, voltaram para suas famílias, voltaram para os lugares, mas a declaração de Pedro é o quê? Jesus, nós não temos para quem voltar. Nossa família não espera a gente em casa. Nossos amigos não têm expectativa que a gente volte. E mesmo que eles estejam esperando, é só o Senhor que tem palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Parece que Pedro, nesse período que ele andou com Jesus, nesse 1 ano e meio, ele conseguiu entender algo que nós temos dificuldade muitas vezes para entender. Que nós temos que valorizar a presença do nosso Deus. Quando eu olho para essa declaração de Pedro, parece que eu enxergo Pedro olhando para Jesus e falando: Jesus, talvez eu até tenha para onde voltar, mas não tem que tenha mais valor, mas não tem nada na minha vida que tenha mais valor do que a presença do Senhor. Talvez eu até tenha pessoas me esperando em casa, mas eu não tenho mais nada na minha vida que tenha mais valor ou mais preço do que a presença do Senhor e tudo que o Senhor transmitiu para nós até agora. Eu até poderia ir para casa, mas eu entendi algo. O Senhor tem um plano para nós e esse plano depende da gente valorizar a presença do Senhor em todos os momentos da nossa vida, em todos os lugares que nós estivermos, em todo momento que nós estivermos andando com o Senhor. Parece que Pedro indiretamente conseguiu entender o plano inicial de Deus. No início, o homem foi criado segundo a imagem e a semelhança de Deus. Deus fez o homem e depois fez a mulher, os dois segundo a sua imagem e semelhança. E o homem e a mulher tinham um único objetivo: desfrutar a presença de Deus. Infelizmente, o pecado fez com que a gente perdesse isso. Mas ao longo da Bíblia, ao longo da história, nós percebemos claramente
que por diversas e diversas vezes Deus tenta voltar a se relacionar com o homem e fazê-lo entender e valorizar essa presença verdadeiramente como ela deveria ser valorizada. Nós vemos através de Abraão, nós vemos através de José, nós vemos através de Jacó, nós vemos através de inúmeros exemplos da Bíblia, que quando o homem está afastado de Deus quase ao seu extremo, Deus dá algum jeito de aparecer e aquele homem muda a sua mentalidade por completo, a ponto dele olhar para Deus e falar: não tem nada que eu valorize mais do que a presença desse Deus que nos guia, que trabalha e opera por nós. O texto de Êxodo, capítulo de número 33, é exatamente isso que está acontecendo. O povo está vivendo um momento de crise. Eles estão com uma crise de identidade. Eles perderam o significado de tudo que eles estão fazendo. E agora eles estão parados no meio de um deserto, com a presença de Deus que eles não valorizaram, tendo ido embora deles. Eles estão parados nesse momento. E eles estão parados porque Deus faz uma declaração a respeito do que eles estão vivendo. Moisés sai do meio do povo para pegar a lei. E ele sobe ao monte para pegar essa lei. O texto diz que ele passa 40 dias e 40 noites lá. E na 40ª noite Deus fala para ele: desça, porque o povo está idolatrando um novo Deus. Moisés desce. Assim que ele chega lá embaixo, ele vê um bezerro de ouro construído. Ele vê o povo adorando outros deuses. Ele vê o povo preso em adoração a um Deus estranho, que não é o Deus que eles deveriam seguir. Ele quebra aquele bezerro, ele derrete o ouro, faz o povo beber o ouro e volta para o alto do monte para falar com Deus. E a conversa dele com Deus não é uma das conversas mais amigáveis que nós poderíamos ver ao longo da Bíblia. O texto diz que Deus olha para ele e fala: eu cansei, eu não quero mais, eu não vou mais me relacionar com o povo. Se vocês quiserem, eu mando um anjo. Esse anjo vai pegar, ele vai guiar vocês, ele vai levar vocês até a entrada da terra prometida. Mas eu não me relaciono mais com vocês. Eu cansei. Vocês não sabem valorizar a minha presença. Eu imagino a tristeza no coração de Deus. Eu imagino essa tristeza porque no começo de todo esse período do êxodo, do período em que eles iam sair, estavam indo em direção à terra prometida, Deus chama Moisés e tem uma outra conversa. E a conversa de Deus com Moisés é: Moisés, a partir de agora eu não quero me relacionar só com você, eu quero me relacionar com eles também. Mandem eles se santificarem, mandem eles se prepararem, mandem eles se vestirem com a melhor roupa que eles tiverem, porque eu vou aparecer no alto do monte e eu vou falar com todos eles, todos de uma vez. O povo faz exatamente o que Moisés manda eles fazerem. Eles se consagram, eles se vestem, eles se preparam para subir o alto do monte e se encontrar com o nosso Deus. Mas o texto diz que quando eles chegam no alto do monte, Deus vem com raios, relâmpagos, trovões, e o povo entra em desespero. Eles olham para Moisés e eles falam: mas não queremos esse Deus. Um Deus terrível igual esse? Poderoso igual esse? Se relacione com você, Ele, e nós ouviremos de você aquilo que precisa ser ministrado ao nosso coração. Sabe o que me dói? É que o desejo de Deus para nós hoje ainda é o mesmo. O desejo de Deus ainda é se relacionar conosco. Mas infelizmente nós terceirizamos o nosso relacionamento com Deus. Muitas das vezes nós não entendemos porque nós passamos por alguns desertos e situações complicadas. Mas algumas vezes é somente uma construção de um cenário para que a gente seja obrigado a se relacionar com Ele. Mas mesmo assim, o que em vez de nós nos ajoelharmos, orarmos, clamarmos a Deus, o que nós preferimos fazer é: ora por mim, intercede por mim, fala na igreja lá que eu estou passando por um problema, hoje eu não vou, quem sabe Deus opera na minha vida. Quando na verdade, o desejo do nosso Deus em todo momento é qual? Ele nos leva ao deserto, Ele tira o povo do cativeiro do Egito e leva eles ao deserto, porque Ele quer construir algo neles, uma dependência completa desse povo em Deus. Por quê? Porque no Egito eles tinham comida, eles tinham água, eles tinham aquecimento, eles tinham tudo que eles precisavam. Mas agora, no meio do deserto, quando eles precisarem de água, a única opção que eles têm é orar. Quando eles precisarem de comida, a única opção que eles têm é orar.
Quando eles precisarem de novas roupas, porque a roupa está sendo gasta pela viagem que eles estão fazendo, a única opção que eles têm é orar. Eu não sei para quem é, mas o Espírito Santo diz de forma muito simples ao coração de alguém que, você não percebeu? Eu tirei todas as opções para você só ter uma alternativa: orar. Deus está chamando alguém a um lugar de intimidade nessa noite. Deus está chamando alguém a um lugar mais íntimo, mais próximo dele. Talvez você olhe para as aflições da vida e para os problemas da vida e você fale: Deus, o Senhor me abandonou. Quando na verdade Deus está no alto do monte olhando e dizendo: eu não abandonei. Eu estou esperando você subir o monte para falar comigo e assim eu me manifestar na sua vida. Eu não sei para quem é, mas Deus mandou declarar ao coração de alguém nessa noite: pare de achar que tudo o que está acontecendo é o diabo. Pare de achar que tudo o que está acontecendo é manifestação do inimigo por manifestação. Deus está dizendo: eu estou criando o ambiente para que só tenha uma opção para você. Ou você ora, ou você ora. Ou você clama, ou você clama. Ou você pede ajuda, ou você pede ajuda a mim. Ele está criando o ambiente para nós. O texto diz que eles não querem esse relacionamento com Deus. Então eles passam o resto dos anos ouvindo palavras de Moisés para eles. Moisés, Deus fala com Moisés, Moisés fala para eles, Deus fala com Moisés, Moisés fala com eles. E agora, no Êxodo 33, eles estão em uma crise, porque o homem que era a voz de Deus sumiu. E já fazem 40 dias que esse homem sumiu. E eles já não sabem mais o que fazer. Eu entendo o coração deles. Eles estavam desesperados. Eles estavam no meio de um deserto. Eles não sabiam o que fazer. A única alternativa que eles acharam foi: ou nós construímos um novo Deus, o adoramos e ele nos leva até a terra prometida, ou nós morremos, igual Moisés morreu, quando ele subiu no alto do monte, para falar com esse nosso Deus. Mas o texto diz, igual eu já falei para vocês, que eles clamam, que eles fazem o bezerro, adoram o bezerro. Deus sobe para conversar com Moisés, e Deus fala para Moisés que não descerá mais no meio do povo. Então a partir de agora Moisés tem duas opções: ou ele pega todo esse povo e ele vai em direção à terra prometida, ou ele espera, com expectativa de que talvez Deus possa se manifestar de novo. Deus está à procura de uma igreja que seja como Moisés. Moisés desce do alto do monte, ele olha para aquele povo, e a palavra dele para o povo é: nós não sairemos daqui até que ele se manifeste de novo. Deus está à procura de uma igreja igual Moisés, que esteja disposta, mesmo sabendo como fazer, mesmo sabendo o que fazer, esteja disposta a parar e dizer: enquanto Deus não der uma nova ordem, nós não sairemos do lugar. O texto diz que ele olha para o povo e fala: nós ficaremos aqui até que Deus se manifeste de novo, e ele volte a falar com a gente novamente, e ele volte a ministrar no nosso coração mais uma vez. E eles esperam um dia e nada, 2 dias e nada, 3, 4, uma semana e nada. Então Moisés resolve estabelecer algo: nós voltaremos a cultuar a Deus. Ergam as tendas, entrem na tenda da adoração, louvem ao nosso Deus. Saiam das tendas e depois eu entrarei e rogarei pela sua presença. E eles fazem isso. E eles fazem e não acontece nada. E se passam 2 dias e não acontece nada. 4, 5 dias e não acontece nada. Deus está testando o coração desses homens. Quão dispostos vocês estão a buscar pela minha presença? O quanto vocês valorizam a minha presença? Ela é mais importante realmente do que a terra? Ou vocês querem a presença só por querer? Ela é realmente mais importante do que todas as outras coisas? Ou se eu não aparecer, vocês desistem? Eu não sei para quem é, mas Deus mandou declarar ao coração de alguém que eu estou testando o seu coração. Talvez a sua reclamação seja: Deus não fala mais comigo. Eu peço e Ele não me responde mais. E Deus está olhando e dizendo: eu estou testando a sua disponibilidade. Você me serve só porque eu te ajudo? Ou porque você me valoriza?
Você me serve só porque eu consigo fazer coisas por você? Ou você me serve pela minha presença? Então Deus está em completo silêncio. Até que um dia, o povo sai da tenda. Moisés entra na tenda. E a presença do Senhor desce naquele lugar. Louvado seja Deus por isso. Sabe por quê? Porque mesmo em meio a ambientes de incerteza, o nosso Deus ainda fala. Se eu fosse você, eu tinha glorificado a Deus por isso, sabe por quê? Porque você pode estar no cenário mais imprevisto que for, esse cenário ainda tem possibilidades de haver manifestações do nosso Deus. Você pode estar no cenário mais caótico possível, olhar e falar: Deus, parece que o Senhor nem está mais aqui, mas mesmo que pareça que Ele não está, ainda tem a possibilidade dEle se manifestar em nosso favor. Eu não sei para quem é, mas eu gostaria de ministrar algo ao coração de alguém. Deus está dizendo: você não precisa ver, você não precisa sentir, o que você precisa é saber: eu estou contigo, eu estou agindo em seu favor, eu estou indo na sua direção. Mesmo que não pareça, Ele está. E o texto diz que Deus aparece, e a conversa de Deus com Moisés é uma conversa triste. Deus aparece e a expectativa nossa é que Deus vai falar o quê? Eu vou ir com vocês agora, vamos para a terra prometida. Mas não. A conversa de Deus com Moisés é: se você quiser, a proposta do alto do monte ainda é a mesma. Eu mando um anjo, o anjo leva vocês até a terra prometida. Vocês entram na terra e a terra é de vocês. Então Moisés parece muito com o que Pedro estava falando, sabe? É até estranho. Parece que Pedro leu Moisés, ou Moisés viu profeticamente Pedro. Porque Moisés olha para Deus e fala: se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que nós temos achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por tu andares conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todas as nações que há na face da terra? Parece que Moisés está praticamente olhando para Deus e dizendo: nós podemos ter a terra, mas quando nós chegarmos lá, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Se o Senhor é aquele que pode nos dar vida. Deus está nos chamando nessa noite para nós aprendermos a valorizar essa presença dEle que se manifesta em nosso meio. Que nós não sejamos igual às loucas e falemos: depois, eu busco azeite depois, eu faço isso depois, eu me consagro depois. Que nós sejamos iguais às prudentes, igual foi ministrado aqui nessa noite. Eu ia ministrar outro texto, mas o Espírito Santo de Deus, a hora que a irmã estava ministrando o louvor, ele falou: eles precisam entender algo. Eu estou voltando, e só sobe para o céu quem valoriza a minha presença. Deus está nos chamando para entrarmos em um novo nível com Ele. E para nós chegarmos nessa nova atmosfera, nós precisamos aprender a valorizar a presença de Deus. E quando eu digo valorizar, não são arrepios nem culto, não são choros. Eu estou falando valorizar a presença de Deus, honrar Ele nos lugares aonde nós estivermos. Honrar Ele na escola, no serviço, honrar Ele na rua, honrar Ele nas conversas das nossas famílias. Nós precisamos aprender a valorizar essa presença de Deus, porque a Bíblia diz: não extingais o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus pode ser ofendido, ele pode ser apagado do nosso coração, e o pior de tudo, ele pode sair e nós nem percebemos que ele saiu. E Deus está dizendo para nós: nós precisamos aprender a valorizar essa presença. Até porque, como seremos nós conhecidos diferentes de todos os outros povos da terra? Não é porque o Senhor anda conosco e nós andamos com o Senhor e nós somos separados? Para quem iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Se coloquem de pé, eu paro minha mensagem exatamente aqui. O Espírito Santo de Deus, nessa noite, de forma muito simples,
Confesso que eu gostaria de ministrar outra mensagem aqui hoje. Eu já tinha em mente outra mensagem para ministrar. Mas o Espírito Santo de Deus, de forma muito simples, está nos chamando de volta a um lugar de intimidade, de volta a um lugar de valorização da presença dEle. Talvez no meio do caminho o nosso emprego se tornou mais importante que Deus. E aí, mesmo que eu tenha um compromisso na igreja, se meu chefe mandar eu ficar até mais tarde, eu prefiro ficar porque eu valorizo mais o meu emprego. Talvez os meus relacionamentos se tornaram mais importantes que a presença de Deus. Se eu ficar falando de Jesus, isso vai ofender meus amigos. Por que eu vou ficar falando? Não vou falar. Talvez nossa família, talvez o dinheiro tenha se tornado mais importante que a presença de Deus. E Deus olha pra gente e fala: não faz assim, porque se você fizer entrar nesse negócio, você vai me desonrar. E aí você olha pra Deus e fala: mas é muito dinheiro. Se eu perder esse dinheiro, como que eu vou conseguir outro dinheiro depois? Nós precisamos aprender a valorizar essa presença de Deus. Nessa noite, há pessoas aqui. Você sabe que Deus falou com você. Por mais que você cante, pule, faça o que você faça na igreja, você sabe que você não valoriza essa presença de Deus o tanto que deveria valorizar. Deus está te chamando a um novo nível de intimidade com Ele nessa noite. Ele quer que você valorize de fato essa presença. E eu gostaria de orar por você nessa noite. E eu gostaria que você viesse aqui à frente para mim orar por você. Aonde está você nessa noite? É noite de nós aprendermos a valorizar de fato tudo que Deus tem feito por nós. Tudo que Deus tem feito por nós. Tudo que Deus tem feito por nós. Tudo. Se tiver pessoas da banda, pode vir. Esquece de tocar nesse momento. A presença dele é mais importante do que tocar um instrumento. A presença dele é mais importante do que nós fazermos alguma coisa aqui no culto. É noite da gente aprender a valorizar essa presença. Há uma glória de Deus aqui nessa noite. E o Espírito Santo nos chama. E o Espírito Santo nos chama. Sabe? É como se eu visse uma época desse lugar. E eu não prego aqui há tanto tempo. Mas uma época em que aqui estava muito cheio. E cantavam louvores simples. Nem tinha muito ensaio, porque a banda não era muito organizada. Mas tinha um derramar da presença de Deus. Que vocês olhavam e falavam: meu Deus, que culto foi esse? E com o tempo as coisas foram esfriando, foram diminuindo. A música ficou melhor, mas a presença diminuiu. As pregações ficaram melhores, mas a presença diminuiu. Os obreiros começaram a trabalhar melhor, mas a presença diminuiu. E Deus está falando nessa noite: eu quero vocês de volta do lugar de onde vocês saíram. Eu quero vocês valorizando a minha presença. Não há mais ninguém para vir aqui na frente. Se não tiver, eu vou orar pelos irmãos que estão aqui. Mas o Espírito está nos chamando para entrar nessa nova atmosfera. Yasuriela masoya kanaya subidekebia sai. Ore nessa noite, ore nessa noite. Entregue tudo que na sua vida foi maior que o Espírito Santo até nesse momento. Nós iremos viver um romper interno aqui nessa noite. Mas para isso nós precisamos entregar essas coisas no altar do Senhor. Comece a entregar nessa noite, comece a entregar. Eu já vou orar com vocês, mas nesse momento é a sua oração. Deus diz, é a sua oração. Comece a entregar para Deus. Yasoriela maia sudekebialabasai. Há uma presença suave do Espírito Santo aqui nessa noite. Há uma presença suave dele aqui. Yamaya sorialama suyelamahasai. Meu amigo Espírito Santo, vem sobre nós nessa noite. Nós estamos pedindo desculpa ao Senhor, Pai. Desculpa, Deus.
porque algumas vezes o nosso emprego foi mais importante. Nos desculpa, Pai, porque algumas vezes fazer coisas para você foi mais importante do que você. Nos desculpa, Pai, porque às vezes tantas coisas tomaram a sua frente e o seu lugar. Mas não é isso que nós queremos, Pai. Nós queremos abrir mão de tudo nessa noite. Há uma presença do Espírito Santo aqui. Ele está dizendo: me valorize, me valorize, me valorize, me valorize, me valorizem. Aprendam a me amar de verdade, aprendam a se entregar de verdade, aprendam a me colocar acima de tudo de verdade. Me valorizem, me valorizem. Ore a Deus nessa noite, ore a Deus nessa noite. Eu quero ouvir o seu clamor nessa noite. Entrega tudo que te impedia de servir a Deus com excelência. Entrega tudo que te impedia de estar perto dele com excelência. Entregue tudo nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós pedimos ao Senhor, Pai. Seus filhos estão aqui na frente, eles entenderam a mensagem que foi ministrada nessa noite, Pai. O nosso pedido para o Senhor nessa noite é que, acima de todas as coisas, Pai, a sua presença esteja na nossa vida, Pai. Nosso pedido para o Senhor nessa noite é que, acima de todas as coisas, Pai, nós possamos valorizar verdadeiramente a presença do Senhor, Pai. Nós pedimos que, acima de todas as coisas, Deus, nós possamos valorizar o Senhor como o Senhor deve ser valorizado, Pai. Esteja acima dos nossos empregos, esteja acima da nossa família, esteja acima das nossas amizades, esteja acima do dinheiro, esteja acima de todas as coisas, Pai. Mas que nós não percamos a sua presença, Deus. Porque assim como Pedro disse, nós dizemos nessa noite: para quem iremos nós, se é o Senhor aquele que tens palavras de vida eterna, Pai? Por acaso nós não seremos diferenciados dos outros povos da terra pelo fato do Senhor andar conosco, Deus? Nós pedimos ao Senhor nessa noite: Espírito Santo, volta a queimar no nosso coração, volta a arder em nós, volta a ser valorizado em nosso meio, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que o inimigo plantou para nos fazer se afastar da sua presença e do Senhor, Pai, seja quebrado em nome de Jesus, Pai. Que tudo aquilo que o inimigo tramou contra nós, Pai, para que nós não valorizássemos o Senhor como nós deveríamos valorizar, seja quebrado nessa noite, Pai. E que a gente saia daqui com uma certeza, Pai: nós precisamos da sua presença, Senhor. Nós precisamos da sua presença, Pai. Nós precisamos da sua presença, Deus. Nós precisamos da sua presença, amigo Espírito Santo. Nós precisamos da sua presença, nosso amigo. Nós precisamos da sua presença, nosso Pai. Mesmo que as pessoas em volta não entendam, Pai, eles olhem e digam: ué, não vai embora, ué, não vai sair. Que acima de tudo a gente entenda, Pai, a sua presença é maior, Pai. A sua presença vale mais, Pai. A sua presença está acima, Deus. A sua presença é superior, Pai. Não nos permita perder essa presença, Pai. Não, Pai. Não saia dessa casa, Deus. Não permita eles perderem essa presença, Pai. Mas que acima de tudo, Pai, esteja o Senhor, Pai. É isso que nós pedimos ao Senhor, Deus. E nós agradecemos sabendo que o Senhor nos ouve, Pai. Que a sua presença seja valorizada em nosso coração, Pai. Nos ajude, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode voltar para